Ok, pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam todos sempre bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz. Hoje, na sequência de nosso seminário sobre relacionamentos afetivos, Tantra, amor, sexo e espiritualidade, hoje nós vamos falar especificamente sobre o Tantra, a filosofia do Tantra. E nós vamos mostrar que o Tantra é uma das únicas filosofias espiritualistas, ou seja, que tem como fundamento básico despertar a consciência espiritual do ser humano, ou seja, colocar o ser humano em contato com o seu Deus interior, com o seu eu interior, com o seu eu superior. Né? É uma das únicas correntes, praticamente no mundo, que trabalha a sexualidade com total liberdade. Se você fizer uma pesquisa, todas as correntes filosóficas do mundo inteiro, né, você vai ver que a maioria delas são antagônicas ao sexo. Coloca o sexo e o prazer como algo pecaminoso, como algo antidivino, como algo anti-espiritual. Como que, se você praticar o sexo, você estará no caminho das trevas e não no caminho da luz. Então, nós vamos desmistificar isso. Nós vamos trabalhar nesse conceito e nós vamos mostrar que existem graves erros em grandes correntes filosóficas do passado, principalmente nas religiões do Médio Oriente que veio para nós, né, as chamadas religiões ocidentais que nós vivemos, né, elas são antagônicas ao sexo. Os sacerdotes dessas religiões ocidentais, por exemplo, os padres e tudo mais, não podem viver em prazer. Muito pelo contrário, tem que viver em penitência. Né? Não pode viver esse prazer, principalmente ligado ao sexo, então. Né? São celibatários, como se essa atividade trouxesse, né, um prejuízo muito grande ao despertar da nossa consciência espiritual. Por que isso? Porque, na verdade, a maioria dessas religiões, que são antagônicas ao sexo ou ao prazer de uma forma geral, porque o sexo é uma forma de prazer, né? Essas religiões, o que elas têm em comum? Elas têm em comum um modelo de Deus imperador. Um modelo de Deus que dirige o mundo lá de cima, ditando regras e leis para a plebe e para o povo aqui embaixo seguir. E se essas pessoas não seguirem essas regras e essas leis, queimarão eternamente no fogo do inferno. Sem segunda chance. Porque essas religiões não aceitam a reencarnação. Como elas não aceitam a reencarnação, ninguém tem segunda chance. Né? Mas como as filosofias orientais, elas, em suas bases, elas são reencarnatórias, é a roda de Sansara, as indianas e tudo mais, então abre uma oportunidade de repensar Deus de uma forma diferente. Inclusive o taoísmo chinês, o próprio budismo clássico na sua essência, não a religião budista, o cristianismo clássico, ou seja, o Cristo em si, não a religião cristã, trazem sementes de uma visão totalmente diferenciada dessa questão. Então, as nossas religiões, elas são anti-prazer. Você quer ver um modelo clássico? Entra numa igreja e você não vai ver um santo feliz. A estátua deles, todos eles com aquela cara de angústia, tristeza, e a expressão máxima do Cristo nas igrejas é ele crucificado em sofrimento terrível. Então, quando você entra num templo deste porte, você sente vergonha de ser feliz. Você não pode rir numa igreja. É como se você estivesse contrariando aquela imagem de sofrimento.
aquela vibração de sofrimento desses templos. Então criou-se uma visão de que o fato de Cristo ter sofrido na cruz e morrido por nós, para nos salvar, essa concepção de que Cristo morreu e foi crucificado e sofreu para nos salvar, cria uma visão muito antagônica no sentido do prazer. É como se nós tivéssemos que sofrer também para merecer o céu. E nós não pudéssemos viver em prazer. Ninguém consegue desenhar um Jesus Cristo sorrindo e feliz. Não, é difícil. Eu custei para eu conseguir essa imagem aqui. Custei muito para conseguir essa imagem, para colocar na capa de um DVD meu. Dá um zoom aí. Está vendo? Que é a importância do riso e da alegria no caminho espiritual. Ou seja, um Jesus feliz. Um Jesus alegre. Eu não consigo conceber um avatar, um cara iluminado, transcendente, que não sorria, que não seja feliz, que não seja realizado. Vocês conseguem? Você vê os indianos na filosofia hindu clássica mesmo, Krishna, por exemplo, eu nunca vi uma pintura de Krishna triste. Krishna sempre está dançando, um monte de mulher em volta, sempre feliz, e mulherada à vontade, né? O que não falta é mulher, né? Você está entendendo? Agora, vocês nunca viram um desenho, uma pintura de Jesus abraçado com uma mulher, sorrindo e feliz, ou beijando uma mulher. Krishna, você vê Krishna abraçado com Radha, né? Beijando. Na capa do meu livro mesmo, né? É um exemplo clássico disso, aqui é Krishna e Radha, a sua mulher. Né? Vocês estão entendendo? Dá para vocês focar aí? É isso aí, ó. Krishna e Radha no namoro. Né? Vocês estão entendendo? Então, aqui, as filosofias indianas são diferentes com relação ao sexo e em relação a essa questão da felicidade, com relação aos seus avatares. Já a filosofia judaico-cristã, ela tem uma visão, por causa da sua própria cultura, essa visão de antagonismo à felicidade, ao prazer, né? Como se o prazer fosse algo antidivino. Você não pode sentir prazer. Jesus sofreu, você tem que sofrer também. Então essa visão é uma visão que nós temos que começar a transformar nesse nosso novo processo do terceiro milênio. A filosofia espiritual do terceiro milênio tem que ser uma filosofia de grande transformação. Se vocês esperam uma virada, uma transformação planetária, uma grande transição planetária em todos os sentidos, uma das coisas mais importantes que o ser humano tem que mudar é a sua visão de mundo dentro. Ele tem que mudar dentro, senão não adianta nada, né? É igual assim, aquele holocausto da Segunda Guerra Mundial, depois os homens são os mesmos, a filosofia é a mesma e o mundo continua a mesma desgraça. Né? Então, se não houver uma mudança profunda, interna no ser humano, nós nunca vamos ser felizes ou mudar. Nós temos que fazer mudanças. O Buda tinha um ensinamento muito importante. Ele dizia, não há crescimento ou evolução sem transformação, sem mudanças. Você tem que mudar seus hábitos, mudar sua vida, mudar seus costumes, mudar de cidade, mudar uma série de coisas. Fazer realmente grandes transformações para que você possa realmente encontrar um equilíbrio, encontrar uma nova estabilidade de vida. Então, a minha proposta, o meu discurso sempre foi esse. Em todos os meus DVDs, minhas palestras, o meu trabalho, sempre foi dar um toque para as pessoas, para que ela pudesse acordar, sair do velho e se abrir para o novo. E o mais interessante de todo esse trabalho que eu tenho proposto é o seguinte: nós estudamos o cerne de todas as religiões. Nós estudamos o budismo, nós estudamos o taoísmo, nós estudamos o cristianismo. Tem muitas palestras minhas sobre o cristianismo, sobre Jesus. Inclusive tem uma palestra minha que eu falo sobre o lado zen de Jesus. Ou seja, como você pode ver as parábolas de Jesus exatamente como um princípio zen budista. Como se ele tivesse lido tudo do Buda antes de fazer os seus discursos, antes de aprender e trabalhar com a verdade. Né? Buda tinha um discurso muito parecido com o de Jesus. Né? Então, nós estudamos todas essas religiões, tá? Para mostrar para as pessoas que todos os grandes avatares têm os seus pontos em comuns, e esses pontos simplesmente diz o seguinte:
que o verdadeiro Deus está dentro de cada um de nós. Não existe esse Deus externo que dirige o universo, que dirige o mundo como a gente pensa, ditando regras e leis. Mas sim um verdadeiro Deus interno. E o Tantra ensina isso também. Como o Tantra está baseado nesses princípios, nessas religiões, vamos dizer, que pregam que o nosso eu superior é esse nosso Deus divino que existe dentro de nós. Então, é exatamente essa busca. Nós precisamos acordar para esse estado do Deus interior. Buda dizia o seguinte, Buda reunia seus discípulos, dizia o seguinte a eles: discípulos, vocês sabem qual que é a única diferença que existe entre eu, o Buda, e vocês? Eles diziam assim: a única diferença é que eu sei que eu sou um Buda, e vocês ainda não descobriram que são Budas. Essa é a única diferença. Mas todos nós somos deuses. Todos nós somos Buda. E existe um cumprimento indiano muito clássico em função disso, que é o Namastê, que é eu saúdo o Deus dentro de você. O meu Deus saúda o seu Deus dentro de você. E quando nós estudamos de uma forma mais ampla, até essa nossa proposta da física quântica e espiritualidade, tentando explicar esses princípios fundamentais da cosmologia e tudo mais, mostrando que na verdade tudo é uma unicidade. Deus, se encontra numa unidade. Todas nós somos partículas divinas, manifesta num universo mais denso da matéria. Mas à medida que nós vamos sutilizando a nossa matéria, e sutilizando a nossa própria consciência, nós vamos percebendo que tudo está conectado, tudo está interligado numa unidade maior. Ok? Muito bem. Então vamos conversar. Eu vou falar agora sobre um aspecto do Tantra chamado o caminho do prazer. Então, Tantra, o caminho do prazer. E vou mostrar para vocês que esse é o caminho mais natural para o ser humano. Natural. Você vê? Não é um caminho forçado. O forçado é o contrário. O caminho que você nega o prazer. Você rechaça o prazer, fica em penitência, em dor, em sofrimento. Você vai ver que esse é antinatural. Tá? Vamos olhar a natureza. Na natureza, os animais, todos os seres vivos na natureza, naturalmente procuram o prazer. Ok? Vamos dar um exemplo disso. Se você pegar um cachorro, por exemplo, e oferece uma comidinha para ele, oferece um carinho, ele vem todo alegre, abanando o rabinho, porque ele sabe que vai encontrar o prazer. Agora, levanta um pedaço de pau e ameaça bater nesse cachorro. O que acontece? Ele foge. Então vocês vão ver que na construção do universo, Deus criou um princípio, na qual todas as criaturas vivas devem seguir esse princípio, por natureza, pelo tal, ou seja, pelo caminho, pelo processo. Esse princípio é o seguinte: todos os seres vivos fogem da dor e buscam o prazer. Esse é o sentido. Ok? Esse é o sentido. Todas as forças da natureza, elas buscam o prazer. Uma vez, eu conversando com um grupo de religiosos, numa conversa assim, bem íntimas, eles falavam sobre essa questão da penitência, da importância da penitência, da importância do sofrimento, tal, e eu já olhando com más olhos essa visão deles, Aí eles expuseram a parte dele, tudo, Eu, ouvindo, eu fiz a seguinte pergunta para eles: mas escuta aqui, por que você vai passar uma vida de sofrimento e resignação, uma vida de castração ao prazer? Qual o seu objetivo? Por exemplo, uma freira enclausurada, que não vê a luz, não conversa com ninguém, se isola do mundo,
para rezar para Deus, viver em função da busca do divino. Nega a existência do mundo e vai viver em função, né, o famoso caso, né, da aparição de Fátima, né, da Lourdes, né? É Lourdes? É Lourdes, né? O nome da menina, que ficou enclausurada a vida inteira, sem contato com nenhum. Isso foi até propicial para a Igreja Católica, né? Já pensou se eu vou entrevistar ela lá, né? A Globo vai entrevistar a mulher lá, para ela falar as profecias, né? A sua visão, que foi fechado e travado pela Igreja, né? Entendeu? Então, na verdade, a Igreja até achou isso providencial, fazer a cabeça daquela menina, né, os sacerdotes da época, para que ela vivesse isolada e não tivesse mais contato com o mundo. Porque era muito perigoso para a igreja se aquela menina falasse alguma coisa, abrisse a boca. Então, convenceu-se de que ela teria que viver uma vida de resignação, de prostração, de sofrimento e tudo mais, como se isso agradasse a Deus. Mas na nossa discussão, nesse grupo de religiosos, a minha pergunta forte sempre foi: mas por que vocês fazem isso? É porque o nosso desejo é, após a morte, entrar no reino dos céus. Falei, muito bem, gostei desse negócio aí. Aí eu falei para eles: mas o que é que tem no céu que você se esforça tanto para ir para o céu? Essa foi a minha segunda pergunta. Ah, no céu tudo é paz, tudo é tranquilidade, vocês vão viver felizes. Aí eu perguntei: escuta aqui, alguém consegue ser feliz sem prazer? Na dor? Não, felicidade está intimamente ligada ao prazer. Quer dizer, ninguém pode ser feliz com a puta dor em tudo quanto é lugar. O cara não vai conseguir ser feliz. Então eu falei assim: então quer dizer que todos vocês querem ir para o céu? No fundo todo mundo está seguindo esse mandar? Ele pode fazer sacrifício, porque depois ele acha que vai ter uma recompensa. E essa recompensa é eterna segundo a sua filosofia, porque não tem reencarnação. Aí é eterno. Mal sabe, né? Esses são os graves erros de muitas religiões, de não aceitar certas circunstâncias. Porque, olha, o que tem de gente que reencarna e se frustra depois que morre e percebe que tem que voltar, fez uma vida de sacrifício inteira, achando que ia ganhar o reino dos céus eternamente, e depois percebe que tem que voltar para viver um monte de experiências que não viveu. Que perdeu uma vida de viver uma série de experiências e foi prostrado, foi castrado dessas experiências. Porque a vida na Terra, a encarnação, só tem um sentido de viver experiências para a nossa consciência. Se você não as vive, você tem que reencarnar e reviver de novo. É para isso que você veio. Tá? Então, a nossa discussão continua. Eu falo: mas então, na verdade, vocês estão procurando o prazer eterno? Falei, interessante, né? Que Deus interessante é esse que vocês criaram, né? Um Deus que exige muito sacrifício, dor e sofrimento para depois dar o prazer. Por que não dá o prazer já de, né? Então, esses são os graves erros que essas grandes culturas do passado têm enfiado na cabeça das pessoas e de seus fiéis. E o duro que os fiéis acreditam, né? Eles não têm um poder de questionamento, um poder, uma inteligência para questionar, para debater, para discutir essas ideias. Então, eles acabam como cordeiros aceitando e vivendo essa vida de resignação. Uma vida dura, uma vida sofrida. Né? Então, é importante nós atendermos o seguinte: por que eu vou viver uma vida de sofrimento porque eu estou querendo no fundo prazer e felicidade eterna? Então, vamos entender uma coisa: será que esse seu modelo de Deus é que não está distorcido, está errado? Essa sua religião não está ensinando coisas que não deveriam ser? Será que você não pode viver o prazer desde o princípio? E ir para o céu em prazer? Ou entender que toda a vida é o céu, que o céu está dentro de cada um de nós. Quando você perguntava para Jesus, né? Mestre, aonde se encontra o reino dos céus? Jesus sempre repetia a mesma frase: o reino de Deus se encontra dentro de cada um de nós. Os céus se encontram dentro de cada um de nós. Logo, o inferno também se encontra onde?
O inferno é o que você faz em sua vida. Então essas pessoas acabaram fazendo uma vida de sofrimento, de angústia, de prostração, de frustrações. Por quê? Elas próprias criaram um inferno em suas vidas, acreditando que esse inferno, essa vivência em dor e sofrimento levaria ela ao céu. No entanto, o Tantra já nos ensina desde cara que nós podemos criar o céu em nossas vidas a partir de agora. Não tem que esperar amanhã nem depois. Entendeu? Então, esse aspecto é importante e é isso que nós vamos vivenciar. Então, se você vê na natureza, todos os animais, todos os seres vivos buscam o prazer. É como se fosse uma linha evolutiva no universo. Né? E olha que interessante. Comer, vamos ver o ato de comer. Você quer ver que interessante? Alimentar-se. Então, o ato de se alimentar. Todos nós sabemos que alimentar é a fonte da vida. Nós precisamos nos alimentar para viver, ok? Então, a própria natureza associou o ato de se alimentar ao prazer. Já pensou se fosse muito sofrido comer? Fosse ruim comer? Se o alimento que a gente fosse comer fosse uma coisa terrivelmente ruim? Cada vez que você vai se alimentar, é aquele sacrifício, aquela penitência. Eu garanto para vocês que não teria gente gorda nesse mundo. E muita gente adoraria morrer de fome. Mas a natureza sábia, sabendo os mestres, os engenheiros siderais que projetaram esse corpo biológico para implantar na superfície da Terra, sabendo que todos nós vamos buscar o prazer independentemente de qualquer coisa, eles associaram o ato de se alimentar ao ato de prazer. Aí ele sabia que estava preservada a espécie. Todo mundo vai comer. E todo mundo vai procurar comer todos os dias. Você solta um cachorro, ele vai procurar comer. Ele só quer comer. Parece que animal só vive para comer e fazer sexo. Comer e fazer sexo. É só prazer. Então ele vai buscar o que dá prazer a ele. Então alimentar é prazer. Você vê as crianças, Freud descobriu muito cedo, olha que interessante. Sigmund Freud descobriu muito cedo uma coisa chamada libido infantil. Ele descobriu que todos os mamíferos até, e o homem nessa classe, quando nasce, tem a libido sexual, ou seja, o prazer sexual na boca. Chamada fase oral. Que por isso que a criança gosta de chupar chupeta, ficar mascando alguma coisa, mordendo, porque ela está tendo um tesão ali, um orgasmo, um prazer de nível sexual. Então, naturalmente, as crianças não sabem de nada, os mamíferos, você vê, não tem, mas o que eles sabem é buscar o prazer. E um prazer muito forte nessa fase. Como a criança, do ser humano, os mamíferos são muito frágeis quando nascem, eles precisam se alimentar, porque eles não têm praticamente consciência nem autossuficiência quando nascem, depende da mãe e tudo mais, mas existe um instinto instalado ali, uma força inconsciente instalado ali, que força ele a buscar o prazer. E os engenheiros siderais sabem que a natureza vai seguir esse princípio, portanto, coloca o ato de se alimentar como exatamente um ato de prazer. Então, a criança, quando está mamando no seio da mãe, os mamíferos estão mamando e estão tendo um orgasmo. É como se estivesse tendo um ato sexual com a própria mãe. Vocês sabiam disso? E vocês não têm noção quando Freud descobriu isso, numa sociedade como a nossa, totalmente antagônica ao sexo e ao prazer, quando ele foi apresentar esse trabalho na sociedade médica lá na Europa, uns 300 médicos, cientistas na plateia, Freud começou a falar sobre isso, sobre a libido infantil. 15 minutos de sua conferência, as pessoas começavam a sair.
E os cientistas eram tão revoltados com o que ele estava dizendo, que alguns passavam em frente do seu púlpito e cuspiam no chão. E saía. Tá bom? Você vê como a nossa sociedade ocidental encara o sexo, ou alguma ideia sobre o sexo. Ele falar que o sexo e o prazer da criança estavam na boca. E Freud descobriu muito isso, né? Vocês pegarem a minha palestra, que é sobre repressão sexual, nós vamos discutir muito bem essas 3 fases, a fase oral, a fase anal e a fase genital. Depois o prazer sexual, depois de uma certa idade, vem para a fase genital. Então todo o prazer é concentrado aqui, exatamente para a reprodução da espécie. Você vê como a engenharia genética, os engenheiros que projetaram a gente, eles foram bem safados, ou inteligentes. Eles vão dizer, todo mundo vai procurar o prazer. Então, primeiro comer. Então o cara não vai morrer de fome. E depois a reprodução da espécie precisa reproduzir. Se fosse ruim reproduzir, se fosse horrível reproduzir, ou fazer sexo, estava extinto o planeta Terra. Né? As favelas estavam vazias. Por que você acha que as favelas estão cheias? Né? Família lá, tem o que comer, mas tem 10, 15 filhos. Né? Porque dá prazer. Então colocou esse prazer associado ali. Então muito bem. Então toda a natureza vai procurar para se subsistir, para existir. Então para existir, olha que interessante. Para a raça humana ou qualquer raça biológica existir, ela precisa do prazer. Sem o prazer, as formas de vida não se proliferam, elas não existem. Olha aqui, estou falando de uma força natural. Então o prazer é algo natural. E se você for antagônico a essa força, você está contra o divino, contra a sua própria natureza. E agir contra a sua própria natureza é cometer um grave crime. Contra a sua própria natureza. Né? Muito bem, então para existir é o prazer. Porque na existência nós temos que nos alimentar e nós temos que reproduzir a espécie. E todas essas 2 coisas mais importantes da vida estão associadas ao prazer. Ok? Então isso é muito importante termos em nossa consciência que a própria natureza, ela elegeu o prazer como base fundamental da vida. Como base fundamental de nossa existência. Tá? Agora eu não sei quem, e quando, nem como, nem porquê, chegou alguém e disse o contrário. E convenceu toda a humanidade de que era o contrário. Reis, sacerdotes, no passado. Então isso é muito, muito, muito importante. Agora nós vamos ver quais as formas de prazer que existem na vida. E as formas de sofrimento, de angústia. Vamos ver, interessante. Então eu faço isso num gráfico, para nós entendermos o que significa o sexo dentro disso daí. Então eu vou pegar um gráfico, tá? Desenhar um gráfico aqui assim. Nesse eixo aqui, que eu sou cientista, então eu gosto de mexer com gráficos. Eu vou colocar intensidade do prazer. Ó, isso, IP é intensidade do prazer. E aqui, nesta abscissa, eu vou colocar tipos de prazer. Então, se eu fizer uma pergunta assim para vocês, o que é que dá prazer na sua vida? Vamos deixar o sexo por último. Então, o que é que dá prazer na sua vida? Então, um vai me responder, Laércio, eu adoro comer. Nossa, comer é uma coisa maravilhosa. Então, nós vamos colocar assim, ó, o ato de comer, certo? Comer. Então, eu vou escrever assim, ó, comer. Aqui. Dá uma intensidade de prazer no nosso gráfico. Aí o outro fala, Laércio, eu adoro ouvir música, adoro música. Então, vamos supor que música dá isso aqui. Essa intensidade aqui. Seu gráfico. Música. A outra, Laércio, eu adoro viajar, adoro passear. Então, vamos lá, coloca lá.
Você mede a intensidade, a gente mede, viu? Porque tudo causa uma emoção na gente, tudo causa uma mudança, e é medível isso. Então, viajar. Né? E aí você pode escolher todas as coisas que te dão prazer, todas. Você pode enumerar, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ler, eu gosto de assistir filme, eu gosto de não sei do que, eu gosto de dançar, Você pode somar tudo. Vocês vão ver que todos os que vierem aqui, as escalas vão ser mais ou menos por aqui. Dificilmente ela vai passar do comer. Dificilmente ela vai passar do comer. Porém, quando nós vamos falar de sexo, porque veja bem, todos nós inconscientemente somos forçados a buscar o prazer. E é óbvio que nós vamos buscar inconsciente a maior intensidade do prazer, aquele que nos dá muito, o máximo de prazer que o ser humano pode experimentar na face da Terra. Isso foi pesquisado em laboratório, foi medido durante todo esse tempo pelos cientistas, experiências dos psicólogos, dos psicoterapeutas, e vão descobrir que quando o sexo acontece, quando vem o orgasmo, a experiência do orgasmo, é algo que estoura a nossa escala. Não existe nada que o homem possa experimentar na Terra que lhe dê mais prazer do que o ato sexual, do que o orgasmo. Então, exatamente aqui que os engenheiros siderais associam a reprodução. Para quê? Para garantir que a reprodução vai estar garantida. Essa espécie não vai à extinção, porque nós sabemos que todos, de alguma forma ou de outra, irão buscar o prazer maior. E esse prazer e essa busca atormenta a vida do ser humano constantemente. Por quê? Qual é a vida diária de qualquer indivíduo? Porque numa palestra, hoje uma das palestras minhas que faz sucesso, vende muito. Pelo fato de vender muito, você já faz uma estatística de como anda a sociedade, né? Vocês estão me entendendo? Vamos fazer uma coisa, vai na banca, ou vai numa locadora de videocassete, hoje não é mais videocassete, desculpe, já evoluiu, hoje é DVD, né? Em breve Blu-ray no mercado, né? Então, faz uma pesquisa, quais os temas que mais saem? Vocês vão ficar assustados, que é a parte dos eróticos. Os eróticos ganham, assim, em locação, de 70% a 80% em relação a qualquer outro. Então a locadora não pode ficar, que quiser ganhar e sobreviver, sem a sua parte de eróticos. Vai numa banca de revista. Chega lá para o jornaleiro, faz uma brincadeira. Jornalista, qual que é a revista que você mais vende aqui? Você vai ver se não é Playboy, se não é essa, se não é aquela. Entendeu? Isso é pesquisa, isso é real. Então as pessoas procuram demais isso, inconscientemente. Tá? E pelo fato de eu saber que essa coisa, né, a gente fez essa pesquisa toda, o sexo é mais procurado. Então, aí eu perguntei, qual que é o meu DVD que mais sai, você já tem um reflexo na sociedade? Um dos que mais vende, gente, por incrível que pareça, é uma palestra que eu fiz sobre depressão e ansiedade. Sobre depressão. Vende que nem água. Isso porque a maioria das pessoas de nosso mundo, de nossa sociedade, vive em angústia, depressão, solidão, sofrimento, de alguma maneira. É a constatação fundamental da primeira nobre verdade do Buda, né? O sofrimento existe. Então, se eu fizer um gráfico aqui, presta bem atenção, agora eu vou fazer o mesmo gráfico daquele. Só que agora eu vou ter que fazer um gráfico assim, ó. Intensidade do prazer
versus tipo de prazer, porém, agora eu vou inverter. Quando você está angustiado, o gráfico veio para baixo, agora virou negativo. Não é mais intensidade do prazer, é intensidade do sofrer. Para cá no eixo negativo, que o zero vai limitar aqui para nós, né? O que é prazer é para cima, para baixo de zero já é sofrimento. Ok? Então aqui fica IS, intensidade do sofrimento. Então o cara está angustiado por algum motivo. Dor de corno, perdeu a namorada. Fica lá, ai, sem ela eu não vivo. Ai, volta para mim. Aquela choradeira de corno, né? E principalmente se pegou ela com outro, né? Aí o chifre cresce mesmo, né? Que tem aquele que é simplesmente abandonado, não é trocado por outro. Dói, fere, machuca, mas não é tanto, né? Que o chifre pesa, o chifre é pesado, o negócio é terrível. Né? Entendeu? Certo, o indivíduo está angustiado, triste. Né? E aí vai, né? Profunda depressão. Então nós percebemos solidão, saudade, tudo dá dor, tudo dá angústia, tudo não dá prazer. Então nós constatamos, se você fizer uma pesquisa social, e você faz uma análise de quem realmente pode dizer que é feliz. Que realmente, então a maior parte das pessoas vive à base de remédio para dormir, que são os antidepressivos. Olha, eu fui dar uma conferência no Rio essa semana passada, chegou médicos na minha palestra, médicos, com depressão. Querendo uma alternativa para sair desse estado de depressão. Entendeu? Então, muita gente vivendo abaixo do nível de prazer. Então não existe prazer na vida dessas pessoas. Eu quero que vocês façam uma reflexão também, olhe para dentro de vocês e veja quais, na sua vida, quantos são os momentos de prazer. Ou seja, os momentos que você está acima de zero. Vive. E, às vezes, é muito curto o espaço. Né? E o orgasmo também, você sabe, rapidinho. Né? Vamos estudar isso. Na próxima conferência, nós vamos estar estudando, né? O próximo módulo desse seminário vai ser a energia Kundalini e o controle do orgasmo. Então, nós vamos estar estudando a energia Kundalini e a energia envolvida no ato sexual. Então, gente, a maioria das pessoas vivem em estresse, angústia, depressão, solidão, saudade. E quando não estão doentes fisicamente mesmo. Doentes, com dor mesmo, real. Não essa dor psíquica, essa dor da alma, mas uma dor real, doente. Órgãos doentes, está lá no hospital, arrebentado, lá, não sai da cama. Você está entendendo? Então as pessoas vivem situações muito difíceis. Né? Então elas começam, o prazer desaparece da existência delas. Desaparece da vida dessas pessoas. Essas pessoas não conseguem viver em prazer, não conseguem encontrar mais o prazer. Não conseguem encontrar, às vezes, um parceiro, não conseguem encontrar uma forma, um jeito de estar feliz, vivendo, existindo acima do gráfico. E não importa a sua profissão, não importa a sua riqueza, não importa a sua dor. Tudo bem. Essa é uma constatação. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver por que farmácia prolifera que nem boteco. Você chega numa cidade, no centro de uma cidade, a mesma quantidade de boteco, a mesma quantidade de farmácia. Rede de farmácia é o que mais dá lucro. E o botecão lá, lanchonete. Por quê? O cara tem que comer, tem que buscar prazer. Então tudo que você abrir para dar prazer, você vai fazer sucesso. E tudo que você abrir para vender coisa para quem está nessa situação também vai estar muito sucesso. Né?
Monte uma agência de namoro, você vai ver, você fica rica. Né? Arrume o seu parceiro ideal. Né? É isso também. Você tem que oferecer. Você está oferecendo, né? Você está oferecendo comida para cachorro. Né? O bicho. Né? Então, essa é uma análise bem fria da situação humana ou da sociedade mesmo. Porque as pessoas, quando chegavam até mim, eu tinha assim, uma espécie de uma clínica, né? Campinas, São Paulo, as pessoas vinham me consultar, cara, o cara destruído, você não conseguia, como é que eu vou botar esse cara acima do eixo? Como é que eu vou fazer essa vida desse indivíduo virar prazer? Então, por isso que eu digo, precisa haver transformações profundas. Muito bem. O indivíduo, numa sociedade materialista, guarda bem esse gráfico aqui, que esse gráfico é muito importante, esses dois gráficos. Numa sociedade materialista, como a nossa, onde a maioria dos homens que vivem nessa sociedade são formadas pelas faculdades, pelas universidades, como androides, como robôs, como máquinas, onde a alma não existe, a alma está morta, né? Nenhum curso na sua universidade foi discutir a sua alma, a sua consciência, seu ser. Foi discutir se você estava feliz ou não. Não, estava formando você para o mercado de consumo. Para trabalhar numa empresa, trabalhar numa indústria, para você ganhar dinheiro. Todo mundo faz uma faculdade para arrumar um emprego. Faz uma faculdade para ganhar dinheiro. Se não estiver dando dinheiro aquele ramo, ele não faz aquele curso. Então, quais são, né, os apelos sociais, né? A sociedade. Ou seja, prazer na sociedade. Vamos ver. O que a sociedade prega? Para você ser feliz, segundo esse modelo que não existe alma, não existe espírito, não existe nada. Então, para você ser feliz, você precisa, fazer sucesso. E numa sociedade capitalista, onde o que acontece é isso, a famosa pirâmide, só existe muito pouco, ou mais ou menos 1% da civilização planetária que usufrui da riqueza do mundo, enquanto o resto, ou seja, enquanto 99% estão na mais profunda miséria. E isso, com esse modelo capitalista, modelo americano, modelo econômico que existe no mundo, na Europa, hoje vigente, isso não vai mudar. Eles constroem um modelo, veja bem, de poder. Para você ascensionar o poder, para você montar uma indústria e fazer sucesso e ganhar muito dinheiro, porque esse sucesso está associado a isso. O sucesso na nossa sociedade materialista é simplesmente você ganhar muito dinheiro. E eles ensinam isso como uma filosofia de vida. Se você ganhar muito dinheiro, logo você vai ser feliz. Logo você vai viver em prazer, porque felicidade e prazer estão... Mas isso é uma mentira capitalista, porque o quê? Se você montar uma empresa para fazer sucesso, você já vai começar a competir. Vem a grande, já detona o mercado, já fecha a sua fábrica no dia seguinte, fecha a sua lojinha no dia seguinte. Você percebeu que todo mundo só sabe fazer a mesma coisa, abrir loja? Os shopping centers, todos os shopping centers do mundo são iguais, todas as mesmas lojas, a mesma coisinha, tudo é moda. E aí o cara não sabe o que fazer, precisa ganhar dinheiro, fazer sucesso, abre uma loja também. Loja de roupa. Então é só isso que tem. Ou é boteco, ou é farmácia. Ninguém tem criatividade suficiente para abrir alguma coisa que não existe na Terra. Abrir algo para vender, uma coisa que não existe, que não tem. Todo mundo faz a mesma, um fica copiando do outro. Então, e outra, os miseráveis não vão conseguir ter o padrão de consumo do que os grandes que estão no topo da pirâmide. O sistema planetário não comporta. O consumo precisava depredar a natureza. Ecologicamente, você não vai produzir energia o suficiente para um Brasil inteiro consumir igual aos Estados Unidos. Você quer entender como é que isso funciona? Tira uma foto, entra no Google Earth, ou nas fotos que vem quando o planeta à noite é focalizado no espaço. Você vai ver aonde tem mais luzes acesas.
Aí você vai ver quem é que consome mais. Você vai ver que é Europa e Estados Unidos, só. O resto está na escuridão total. Mas para os Estados Unidos acender todas aquelas lâmpadas, significa consumir petróleo, consumir fontes de energia e produzir os bens de consumo que a sociedade vai consumir. Isso são recursos naturais que você tem que depredar na natureza. Imagine fazer o Brasil brilhar e a África brilhar como a América do Norte. Isso destrói o planeta. O planeta já está ecologicamente destruído, já está poluído a um nível insuportável. Então, essas grandes empresas sabem disso. Então, todas essas pessoas que têm o domínio político e o domínio do poder vão sempre impedir que essa classe atinja acima disso aqui. Então, vai ser impossível, nesse modelo capitalista, ou mesmo no modelo comunista que existia de Karl Marx, as pessoas serem felizes ou viverem em prazer. Então, o planeta já está fadado à depressão, à angústia, ao estresse, porque eles não vão chegar a esse nível de consumo. Pode. Não pode. E se você tentar quebrar essa barreira, você vai entrar em guerra. É o conflito. Por isso que o Irã começa a entrar em guerra. O Irã quer consumir, quer montar a sua indústria nuclear, quer fazer frente às grandes potências. Mas vai pagar um preço. Qual que é o preço? A guerra total. O conflito gerado por essa humanidade, por essa vontade que essas pessoas têm de estar no poder, estar consumindo, e essa força poderosa com exército e com armas nucleares, que impede você de subir, vai gerar a Terceira Guerra Mundial e um dos grandes conflitos que a humanidade vai vivenciar em breve. Em breve, muito breve. Porque a humanidade, é isso que ela oferece para você. Ela não oferece alma, ela não oferece o seu espírito, ela não oferece o seu contato. A sociedade oferece a única forma de felicidade. Então as pessoas vão buscar esse tipo de felicidade. Então, todos na nossa sociedade, a maioria fazem isso, seguem esse apelo social. Vai fazer uma faculdade, arruma um emprego, trabalha 12 horas por dia, para fazer sucesso e ganhar dinheiro. Elas não estão voltadas aos ensinamentos dos grandes mestres. E como nós sabemos que ela não consegue atingir o sucesso, a fama e o poder, portanto, nós temos uma sociedade assim, nesse gráfico. As pessoas não conseguem atingir o sucesso por esse apelo. Malemar consegue manter o seu emprego. Né? Dá uma crise nos Estados Unidos, crise de um monte de ladrão. Essa crise que existiu no mundo de americano são crise de bandido. Se você fizer uma análise, são bandidos e ladrões que sacanearam, roubaram todo o sistema econômico americano, saíram com as bolsas cheios e deixou todo mundo a ver navios. Aí quem é que paga a conta? Vê se tem algum banqueiro americano preso. Entra em colapso. Então essa é a grande sacanagem, gente. Esses caras que roubam e que quebram econômicamente o planeta, não tem nenhum preso. Muito pelo contrário, o governo dá mais dinheiro para os caras. Não, dá dinheiro para esse banco, vamos salvar ele, vamos salvar aquele. Esse é o modelo dos poderosos. Eles não caem daqui. Mas o coitado que está aqui embaixo, passando fome na África, no Brasil, no terceiro mundo. Então, eles anseiam por uma felicidade, por um sucesso e não conseguem. Quando eles não conseguem, como que eles começam a viver? E começam a viver em angústia, em dor, em sofrimento. E aí vai consumir os remédios antidepressivos, anti-não sei o quê, anti-estresse. É claro, né? O cara ele fica louco, ele tem que trabalhar 12 horas por dia que nem um louco para poder sucesso, ganhar um dinheiro, ele monta uma empresa. Aí vem uma coisa chamada estresse. O que é o estresse? É a corrida por algo que ele nunca consegue alcançar. A felicidade. Então, o que acontece? Ele trabalha e não vem a felicidade. Trabalha, mas não vem a felicidade. Ele trabalha, e aí a mulher corneia ele. Ele fica... Ou seja, é tudo. Tudo começa a dar errado. Você está entendendo? Você já percebeu que quando um cara faz sucesso, chove mulher no pé do desgraçado. Mas quando ele se ferra, de alguma maneira, tudo vai embora. Não tem uma mulher que fica dando apoio. Não tem amor que resista. Né?
Então a verdade é essa, a verdade é que quando começa a desabar esse universo, o indivíduo, ele vive estressado, por quê? Ele é forçado constantemente a trabalhar, a produzir, a fazer sucesso, e ele não consegue. Então, ele vai trabalhar mais. Essa carga emocional de atividade extra, a gente chama de estresse. Ele ficou estressado, muito coisas extras. Na verdade, ele não tinha que fazer nada. Por isso que o Zen é legal, né? O Zen diz assim, o que você tem que fazer para se iluminar, para transcender? Nada. Por que eu tenho que fazer? Eu já sou Buda. Todo Buda não precisa fazer nada para ser Buda, precisa? Então, o que eu tenho que fazer? Só descobrir. Então relaxa, então fica quieto. Vamos meditar, vamos voltar para dentro. Zen, nós vamos descobrir. Uma hora o meu Deus aflora. Então, você vê que coisa legal, que puta ensinamento, né? Você não precisa fazer nada. Aqui na sociedade, para você ser feliz, o que você tem que fazer? Tudo! Você tem que trabalhar 24 horas por dia, você tem que fazer tudo, se matar, se tratar, estudar que nem um louco, fazer faculdade de prova e competir com todo mundo. Tem que competir com todo mundo. E tem que ser o melhor. Você tem que chegar em primeiro lugar. No esporte, então, se você sucesso, tem que ser o primeiro. O segundo, ninguém liga. E aí, você tem um universo de pessoas com essa carga. Não é feliz, não encontra felicidade e não vive em prazer. Aí cai nessa faixa. Nós temos uma sociedade de doentes. Nós não temos uma sociedade de pessoas felizes. Vai lá no Oriente Médio, uma sociedade de ódio. Por que eles um odeiam o outro? Porque eles estão nessa pirâmide, eles competem. Competem por terra, competem por território, competem por posses materiais. Onde você viu algum ser divino lá do alto anunciar a terra, que aquela terra é santa? Já viu terra santa? Quando eu converso com os espíritos superiores nos meus contatos, é óbvio que eles dão risada dessa situação, né? É só um ser muito primitivo que pode achar algum lugar na terra santo. E se esquecer que o divino está dentro dele, não fora. Aí vão lutar pelo lugar sagrado, né? Jerusalém, lugar sagrado, vão lutar até a morte. Você acha que Deus quer isso de vocês? Que vocês lutem até a morte, odeiem o seu próximo por causa de um local geográfico? Hã? Porque a terra prometida por Deus, como se Deus tivesse prometido alguma coisa para alguém. Deus não promete terra para ninguém. A única coisa que Deus promete para você é que Ele vai matar você no final da sua... Isso é uma promessa que não vai falhar. Você vai morrer, todo mundo vai morrer. Isso é uma promessa divina. Pode fazer o que você quiser aqui, vai morrer. Então, toda essa luta. Porque somos antagônicos ao prazer e ao sexo. E, como não conseguimos, aqui a nossa vida está voltada a isso, nós não sabemos lidar com as nossas emoções. A nossa sociedade não nos treinou a lidar com nossas emoções, não nos ensinou a lidar com sexo. Quando que você na escola aprendeu algo sobre sexo? Fala para mim. Quando que em algum lugar na sua escola, algum professor, algum grupo de terapeuta, vamos reunir, vamos nos abraçar, vamos aprender a namorar, vamos aprender a fazer sexo, né? Vamos aprender a curtir o prazer. Não, ninguém está preocupado com isso. Faculdade, escola não ensina nada disso. Se virem aprender sozinho, e óbvio que não vai aprender sozinho. Não vai aprender, vai virar um neurótico, um doente, que é exatamente o resultado da maioria da sociedade. É só olhar para a tua amiga, para o teu amigo do lado e conversar com ele e você vai ver a resposta. Ele é um doente, é um frustrado, é um angustiado e procura a razão, a saída disso todos os momentos. Como o sexo, o prazer é a maior intensidade de prazer, inconscientemente todos vão buscar o sexo diariamente, diuturnamente. Mas eles vão buscar o prazer aonde? No outro. É o que nós falamos na aula passada. Na aula passada nós falamos sobre como que o sexo procura o parceiro, né? Como que o Tantra procura o parceiro ideal. Como que as pessoas na nossa sociedade procuram um parceiro ideal para viver. De uma forma totalmente distorcida. E vai procurar onde? Numa sociedade de doentes, né? Logo vai achar um doente igual a ele. Ele é doente, perturbado, vive à base de remédio, vai procurar um outro do mesmo jeito. Por isso que dá aquelas músicas dor de cotovelo, né? Ai, ele me abandonou.
ela me deixou. Aí bebe, né? Aí o desgraçado bebe para esquecer. Né? É verdade. Então, vamos entrar agora num ponto que eu acho muito importante, que é a filosofia fundamental do Tantra. A gente dá risada porque a carapuça serve. Né? Serve. Você fala, puta merda, serve. Eu sou assim, né? Eu vivo assim. Porque realmente as pessoas não vivem em prazer. Os prazeres são pequenos momentos da vida. Eles não são estendidos. A gente sai daquele pico de prazer e cai. Sai do pico de prazer e volta. E faça uma análise da vida de vocês. Quanto tempo vocês ficam na parte superior e quanto tempo vocês ficam na parte inferior de suas vidas? Tempo mesmo. E aí, no final da vida, na Terra, vocês fazem uma análise de quanto tempo nós vivemos em prazer. E quanto tempo nós nos arrastamos na superfície desse mundo. É verdade. Uma vez, eu em contato com os espíritos superiores, eu fiz um pedido a eles, que eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de ufologia, de ET, dessas coisas, tal, né? E eu tinha contato psíquico com esses mestres orientais, né, com esses espíritos superiores. E eu perguntei assim para ele, mestre, o senhor poderia me ensinar sobre essas coisas de extraterrestre, de ET e tudo mais, né? A resposta dele foi simples, como toda uma resposta de um grande mestre zen, quando observa uma pessoa doente como nós. Imagine um cara lá do plano espiritual superior, conhecendo tudo, né, entrando em contato com um ser doente, depressivo e angustiado, como qualquer um de nós desse nível planetário. E aí você faz uma pergunta dessa. Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou assim, olha, meu filho, antes de você caminhar pelas estrelas, você precisa aprender a andar sobre a terra, porque você rasteja sobre a terra. Isso significa o seguinte, traduzindo em português bom e alto e claro, né? Você é um angustiado, um deprimido, né? Um sofredor. Enquanto você, aqui na Terra, não sair desse estado e começar a viver um estado um pouquinho mais elevado, não tem como eu apresentar as estrelas para você. Tudo é uma escada, tudo é uma ascensão, tudo é um processo de evolução. Você precisa evoluir, você precisa acordar, elevar, para depois você ter acesso a conhecimentos mais superiores. Você vê que louco, né? Você levanta a cabeça para o céu, bilhões de estrelas lá em cima. A nossa curiosidade para entender tudo que está lá em cima é fantástica. No entanto, a gente está aqui, né? Nos arrastando, agoniando na superfície desse mundo. Essa é uma questão fundamental. Se a gente não detectar esse nosso estado, você não procura sair dele. O problema é que as pessoas são todas iguais. Se você olha para o teu amigo, ele é igual a você. Olha. Então você não nota que você está doente. Porque você é igual. Agora, se você fosse o único... Por exemplo, você quer ver que interessante? Quando você começa a acordar, quando você começa a fazer transformações, todo mundo vai te taxar de louco. Porque você começa a ficar diferente. Você começa a acender incenso em casa. Você começa a ler um livro que ninguém lê. Você começa a fazer coisas, ser vegetariano, coisa que ninguém é. Todos os seus amigos em volta não é. Começa a estranhar. Opa, você está ficando louco, cara. Você está ficando fanático. O que está acontecendo com você? Não quer comer mais carne, não quer mais ir para churrasco. Não quer mais ir para o jogo do Corinthians. Né? Não quer mais ir para a balada beber com a gente. Quer ir caçar UFO, disco voador de noite, fazer meditação. Está começando a ver espírito, falar com o espírito interna? Não, não pode. Um cara desse não pode existir na nossa sociedade. Primeiro que nota é a mãe. A mãe fala, ai, meu filho está louco. Não, meu filho não vai mais na igreja, não sei o que tem. Né? Então, gente, por isso que eu falo, quando você começa a ser um pouquinho diferente. Por isso eu tenho uma frase muito interessante que eu uso no show do Raul Seixas, quando eu falo. Quando alguém te chamar de louco, pode ter certeza que você está no caminho certo. Porque quando alguém te vê como igual, pode ter certeza que você está doente, você está nesse estado. Você vai na balada caçar mulher, que nem um louco.
né? Vai com a sua turminha lá, tudo caçar mulher na balada. Cadê aquela gostosa, tal? Vai com essa neura, é isso que o ser humano é. É ou não é? Vai dizer que eu estou mentindo. Só tem um motivo para vocês ir na balada, atrás de mulher. E mulher, atrás de homem. Elas não vão filosofar na balada. Você acha que alguém vai na balada para pesquisar o Zen, conversar sobre budismo com um amigo, né? Conversar sobre a palestra do Lalá? Não vai, não tem. Entendeu? Então vocês sabem o que as pessoas estão realmente necessitando e procurando. Por isso a minha frase, quando você começa a mudar, fazer alguma coisa, como o Raul começou a mudar, né? O hippie na década de 60 foi uma afronta à sociedade, não foi? Cabelo comprido, calça, despojado, saía de casa, largava. Então esse era o louco, porque contrariava tudo esse modelo de sucesso, poder, de busca que a sociedade oferece. A contracultura, a hippie, foi uma das coisas mais fantásticas que aconteceu para destruir isso aqui. Infelizmente, morreu porque faltou espírito, alma, faltou filosofia. Eles só foram contra isso e se autodestruiu com as drogas. Não foi para frente. Mas agora, o que é o verdadeiro movimento da nova era? Essa transição planetária, isso que nós estamos... É o mesmo movimento hippie. Saia de casa, mate seu chefe, mate sua mãe, mate seus pais. Transforme a sua vida. Liberte-se e procure a verdadeira felicidade dentro de você, o seu Deus interior. Numa prática de yoga, de tai chi, de pureza, sem droga, sem bebida. Você está entendendo? Uma coisa renovada, uma coisa mais pura, um movimento que não tem líder religioso, não tem um guru religioso que dirige todo mundo, para levar todo mundo para o buraco, ou para pedir o dízimo. Não tem dízimo na nova era. Entendeu? As pessoas são livres para seguir seus próprios caminhos, fazer suas revoluções. Mas tem que ser do nível da revolução hippie. É fazer uma revolução de abandonar a sociedade, abandonar esses valores, ir para o campo, fazer comunidades alternativas, começar a buscar meditação, começar a buscar uma nova forma de existir nesse mundo, que não seja servir a esse ideal filosófico que é uma empresa, que é trabalhar num banco, trabalhar numa empresa, trabalhar no livro, trabalhar aqui, médico, enfermeiro, não sei o quê, achando que está fazendo, como diz o Raul, né? E ainda você acredita que é padre, doutor ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Isso é o que te pregam e você acredita. O aquariano, o espiritualista, é aquele revolucionário. Ele vai fazer uma revolução em todos os sentidos. Tá? Tudo bem, vamos ver agora a filosofia fundamental do Tantra em relação a tudo isso. O que o Tantra nos ensina em essência filosófica? Tá? Vamos lá. Tudo bem. A filosofia do Tantra. Então vocês vão ver que nos aspectos fundamentais ela difere completamente das religiões ditas ocidentais, ou que está no Ocidente. Ok? Então, primeiro, tudo é divino. Se você tiver com qualquer dúvida, você volta ao primeiro item. Volta ao primeiro item. Você vai ver que o primeiro item mata todas as charadas. O primeiro item é esse, tudo é divino. Se tudo é divino, preste bem atenção, não há espaço nesta filosofia para demônio. Não há espaço nessa filosofia para inferno. Tá? Tudo é divino. Nesse princípio, você tem que ver, tudo é Deus manifesto. Então, qualquer coisa que você observar na natureza é manifestação de Deus. Gato, cachorro, os animais, as plantas, o ar, as estrelas, o sol, a lua.
Por isso que esses povos tinham muitos deuses. Por isso que as pessoas ficam confusas quando vão para a Índia, e a Índia tem 100 mil deidades. E eu acho pouco. Porque em sã consciência, né, nós teríamos tudo como ato de adoração. Você deveria adorar todas as coisas. Todos os elementos que existem. Quando eu pego o meu gatinho no colo aqui, o amor que eu sinto por ele para mim é um ser divino que está ali. É uma alma, é um espírito. E quando você assume essa postura, você não mata animais, você não come animais, você não consegue comer. Você não consegue deleitar-se com a morte e o sangue desses seres. Mas quando você considera um Deus lá, imperador, e que os animais estão aqui com seres inferiores para você destruir, matar e comer e dominar, aí esses caras vão usar a mesma filosofia para você. Eles são superiores, vão dominar, escravizar e torturar você para... Tem um filme muito interessante aí no mercado, vocês assistam, né? Que chama 10 mil anos antes de Cristo. É um filme que vai mostrar uma sociedade tribal como se fosse há 10 mil anos na Idade da Pedra. Aí vocês vão ver como raças mais avançadas, né, mas avançada para aquela época, não que pega esses menos inferiores e escravizam para fazer trabalho escravo, para servir a um suposto rei, a um suposto Deus. É muito louco. Vocês aí vão perceber como que a humanidade, todo o tempo da sua história, ela foi baseada nesse princípio. Olha, 10 mil anos antes de Cristo. A humanidade vem vindo, seguindo esse princípio de servir alguém, e o mais poderoso escraviza o menos poderoso. Até que haja uma revolução, até que haja uma rebelião, até que ele próprio se liberte daquela condição. Então é muito interessante vocês pegarem esse arquétipo da civilização, que a civilização traz desde a pré-história, de luta pela sobrevivência. Então, nesse princípio, tudo é divino. Se tudo é divino, o outro é divino. É igual a você. Se ele é igual a você, você vai ter que tratá-lo e respeitá-lo dentro dessa ordem de grandeza. Esse é o primeiro ensinamento tântrico. Logo, você é um ser divino. Tudo é divino. Então, vamos colocar assim, eu sou divino. As outras religiões já partem do seguinte princípio. Eu não gosto de citar às vezes diretamente a religião aqui, porque algumas pessoas podem achar que eu estou fazendo uma apologia contra aquela. Não, eu sou contra tudo. É isso que vocês têm que aprender do Laércio. Eu sou contra tudo. Não sou contra aquela. Eu sou contra tudo. Eu sou a favor de voltar para dentro. Porque todas essas religiões são externas. São reis, imperadores, pastores, tudo que quer dominar você, quer doutrinar você, quer fazer de você escravo. Não, o meu ensinamento é o ensinamento da essência de certas questões. Busque Deus dentro de você e você se liberta de tudo. Tá? Tem algumas religiões, vocês vão saber qual é, que já diz que você já nasce pecador, né? Você já nasce com o pecado original. Então você já não... Imagine para essas religiões você achar que você é divino. Eu sou Deus, padre. Tá morto, rapaz, expulso. Não. Entendeu? Não, aí eu tenho que chegar assim, não, padre, eu sou pecador. Eu preciso me redimir. O senhor tem que me confessar. Me liberte, padre, eu sou pecador. Você vai assim nessas religiões. Mas no Tantra não. No Tantra você já entra formado. Você já começa pelo fim. Porque nessas religiões você tem que se tornar um ser de luz. Você tem que fazer uma puta penitência, uma puta jornada, para chegar a ser um ser de... Não, no Tantra a gente já começa pelo começo. Você já é. Você não tem que fazer nada para se tornar. Então você já é... A única coisa que você tem que fazer é descobrir isso, porque jogaram todo esse lixo em cima de você, que é da sociedade, dizendo que você não é nada disso. Que você tem que fazer sucesso, poder, blá, blá, blá. Todo esse lixo que a sociedade enfiou em vocês, todos os cursos universitários que vocês fizeram, só serviu para uma coisa, encobrir isso na vida de vocês. Esconder
isso. Porque todos vocês acreditaram que tem que ser empregado, tem que procurar emprego para ser feliz. E quando as pessoas brigavam com Jesus por causa disso, Jesus dava um discurso desse tipo, aí tem uns caras lá que estão brigando, Jesus, você não tem que plantar, não tem que colher, não tem que comer, não tem que sustentar o filho, botar o filho na escola, pagar aluguel, o rei vem cobrar imposto. Aí Jesus falou o seguinte, escuta aqui, meu caro, os passarinhos estão aí, os pássaros estão aí, eles não plantam, não ceifam, não colhem, não pagam imposto, não pagam nada. E o Deus do céu, a natureza nunca deixou que esses pássaros um dia ficassem sem alimento. E vocês que se acham criaturas inteligentes, avançadas, civilizadas, ficam nessa escravidão, nessa prisão total, em função de uma existência, de um rei, de um sei o quê? Isso não é coisa do divino, isso não é coisa minha, isso é coisa sua. Você que criaram essa porcaria aí, não sabe sair mais. Criaram esse lixo que vocês chamam de sociedade. Que vocês são escravos dessa sociedade. E é um modelo, vocês podem mudar a qualquer momento. Tem que mudar, tem que fazer uma revolução para mudar. Primeiro a interna. Não é pegar nas armas e tirar o presidente de lá, não. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Então, começa a partir desses princípios. Eu não sou pecador, eu sou um ser divino. Já começa a mudar o foco. Ok? Vamos lá. Tudo que existe em mim é divino. Tudo. Logo, portanto, todavia, até meu pipi é divino. Se eu sou divino, tudo é divino. Se Deus pôs o meu pipi aqui, é porque eu sou de, ele também é de. Então tudo que ele faz é de. E tudo que ele pode vir a fazer. Yes! Vocês estão entendendo? É tudo uma questão de semântica. É tudo uma questão de princípios. Se você achar que isso aqui é pecado, que isso aqui é coisa do demônio, vai fundo, fala pro cara. Depois quando nós chegar no céu, nós conversa lá. Vamos ver quem curtiu mais a vida. Né? Porque é uma coisa de princípio. Se você achar que isso aqui é coisa do demônio, né? Tem que enfiar roupa, tem que esconder, é pecado, não pode. O índio não, via peladão numa boa, pipi de fora, né? Ou vendo o sol, as estrelas. A nossa sociedade é a única sociedade que o pipi não vê o céu nem vê o sol. E ainda nos julgamos uma sociedade civilizada. E avançada. Não existe sociedade mais doente e mais reprimida do que a nossa. Mais atormentada pelo sexo do que a nossa. Por isso que música sertaneja faz sucesso. Porque é só música de corno. Né? Só música. Vamos partir para esse princípio. Então, tudo é divino. Isso é fantástico, porque você vai ver o divino em todas as coisas. Nada precisa fazer, você só precisa acordar. Muito bem. Olha que interessante. Olha que interessante essa visão do Tantra. Olha, só existe uma polaridade no Tantra. Porque nessa filosofia ocidental, aqui, essas religiões ocidentais, é dual. Você tem o certo e o errado, o bem e o mal, Deus e demônio, céu e inferno, né? O divino, o pecador, sabe aquela coisa? Tem a polaridade, ou seja, os dois polos, os dois, o yin e o yang, como a gente chama. Mas o Tantra, olha, só existe uma polaridade no Tantra, e essa polaridade apenas é o divino. Está aqui, ó, tudo. Não tem o oposto. Não tem essa visão dos opostos. Por isso que eu já falei, não tem inferno, não tem demônio. Logo, não existe certo nem errado. Tem. E logo, não existe um Deus que vai te julgar. Porque a coisa é dentro de você, é interna. É minha própria consciência que observa os meus atos. Então, e o divino é você. Só existe uma polaridade, a polaridade é o divino. E o divino é você. Sou eu. Você tem que acreditar nisso. Se você não acreditar nisso, acreditar que você é um pecador, que você é uma criatura em sofrimento, em angústia. Por quê?
a psicologia sempre explica, é o comportamento, é comportamental. Você condiciona as pessoas a se comportarem de uma determinada forma. E a sociedade condicionou a humanidade a se comportar como escravos. Fica mais fácil dominar quando você se comporta como um escravo. Por exemplo, por que os índios americanos nunca foram escravizados pelos americanos? Precisava buscar negro na África lá para ser escravo. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Não existia um índio brasileiro que se tornou escravo, que trabalhou como escravo nas lavouras para o branco. Tinha que buscar lá na África. Porque existe um provérbio muito importante dos nossos mestres que dizem o seguinte: não existem escravos. O que existe são pessoas que se deixam escravizar. Um índio americano, com aquela honra dele, olha, eu morro, mas eu não sou teu escravo. E outra, morro lutando, hein? Morro matando os 10 dos 6. E era isso. Vai pegar o índio cochise americano, aqueles Apache, cheio de orgulho e de honra, vai escravizar. Eu vou trabalhar de escravo para você? Vocês estão malucos, cara. Eu prefiro matar uns 500 de vocês e me matar depois nessa guerra, mas escravo de você? Nevermore. Então não tinha como escravizar um índio americano. Por isso, os americanos tiveram que matar todos. Ou mata todos, ou não invade o oeste. Porque escravizar e fazer o índio virar escravo, não tinha jeito. À medida que eles foram criando aquelas zonas indígenas, ou chamadas reservas indígenas, né? E foram cada vez diminuindo mais a reserva, o índio ficava louco, né? O índio se matava, o índio matava todo mundo, criava encrenca. Eles não suportavam aquela condição de escravidão e de submissão ao branco. Porque o branco vinha com poder, com armas, com um exército organizado, uma quantidade muito grande que os índios não tinham esse padrão para enfrentar esse tipo de situação. Nessa sociedade nossa, vocês se deixam escravizar pelo emprego, vocês se deixam escravizar pelo patrão, pelo sistema, porque vocês não sabem sair dessa situação. É como o negro africano, ele não sabia sair. Ele não foi doutrinado, não foi treinado a ser um guerreiro. Ele não foi treinado a ser um guerreiro. Ah? É como o japonês na Segunda Guerra Mundial. Os japoneses, eles são treinados a ter a sua honra. Bicho, não entrego, mas nem amor. Pode matar todo mundo, a melhor coisa que você faz. Mas entregar, jamais. Né? O samurai, aquela doutrina. É terrível também, mas... mas é uma postura que você poderia ter com a espiritualidade. Se você tiver essa mesma postura, essa mesma força de guerreiro, mas colocar essa energia para o seu divino, para o seu caminho espiritual, é diferente de você casar uma revolução para guerrear contra o inimigo. Porque agora você identifica que o inimigo, quem é o inimigo da sua luz, que coloca você nas trevas? É tudo isso aqui, ó. Isso aqui são os inimigos que você vai ter que lutar. Os que não deixam você em prazer. Que impedem você de chegar ao prazer. E vocês vão descobrir que a religião que vocês viviam, aquela religião antiga, também é o seu grande inimigo, que você precisa lutar contra. E para isso você tem que ter novos princípios, novas formas de ver o mundo. Porque não foi dado para o ocidental uma nova forma diferente de ver. Você vê que esse pensamento oriental, ele começa a entrar no Ocidente, aqui no Brasil principalmente, há uns 30 anos atrás. Antes de 30 anos atrás, ninguém sabia o que era yoga. Ninguém sabia o que era tai chi. Muito menos o que é tantra. Só existia a igreja. Ou você vai na igreja, ou você vai na igreja. Né? Muito bem. Um outro mandamento importante da filosofia do Tantra. Esqueça Deus externo. Ele não existe. Não existe nenhum Deus externo a você. Por isso, todo o trabalho oriental está centrado em... O trabalho de treinamento no mosteiro Shaolin, no mosteiro budista, clássico, daqueles mais de raiz, Zen, eu não rezo para Deus. Por isso que aqui no Ocidente a gente reza para Deus. Todo culto vamos cultuar a Deus, vamos rezar, vamos pedir para Deus nos ajudar, vamos pedir para Deus conceder uma graça, não é? Tem nada disso no Oriente, no Tantra. Por quê? O Deus não está dentro? Então você tem que aprender a conquistar. Então nós vamos desenvolver a nossa força interior.
nós vamos desenvolver o nosso poder divino interior. Então, o treinamento de Shaolin, de Kung Fu, despertar a força interior, os exercícios, a prática, né? O relaxamento, o yoga. Então, é um treinamento interior, não é formação de mendigos, que fica, de pedintes de rua, que fica pedindo a Deus todo dia, todas as coisas, a qualquer coisa. Não faz nada, ele só quer que Deus dê para ele. No Tantra, como Deus está dentro de nós, então o caminho é despertar essa força interior, esse eu superior, para que esta força se manifeste, para que o Deus se manifeste. Então todo o propósito é treinamento interior. Por isso que é yoga, por isso que é Kung Fu, por isso que é Tai Chi. É uma prática para trazer esse Deus para fora. Ok? Né? Esqueça esse Deus externo. O verdadeiro Deus está dentro de você. Siga seu Deus interior. Ó, siga seu Deus interior. Logo, não é possível existir uma religião aqui. Por isso que em Shaolin tinha um princípio que, vamos sentar no mosteiro, tinha um texto aqui assim na parede. Aqui residem 350 monges, homens. Do outro lado da parede, aqui existem 350 religiões. Vocês entenderam? Porque cada indivíduo segue o seu próprio interior. Cada indivíduo é treinado para buscar o seu interior, seu Deus interior. Não existe uma doutrina externa, uma religião externa, um Deus externo ditando regras e leis para ele seguir. Como nos mandamentos judaicos, Deus, Moisés vai lá, recebe os 10 mandamentos de Deus e impõe para o povo as regras. Vocês estão me entendendo? Nesses fundamentos, claro, não existe isso. Por isso, essa religião aqui, ou seja, não religião, esse ensinamento de vida, não é contrário ao sexo. Por isso, eu pergunto, alguém consegue conhecer a si mesmo sem passar pelo sexo? Sem viver o sexo? Negando isso que faz parte do meu ser? Autoconhecimento significa conhecer as minhas energias. Por isso que nós vamos estudar Kundalini, esse orgasmo, esse controle, que esse trabalho com essas energias vai abrir a minha iluminação. Conseguir ativar os chakras superiores e despertar essa consciência divina que existe dentro de mim. Nós vamos usar o sexo, a ferramenta do sexo, como algo para a transcendência. Como algo do despertar. É autoconhecimento tudo isso. Quando você nega o sexo, é como se você estivesse fechando a porta da iluminação. Impedindo que as pessoas se iluminem. Aí você é escravo. Aí é mais fácil você ser escravizado. Porque existe um Deus lá em cima que dita regras e ordens, é um imperador, e você se curva, você se escraviza a esse Deus externo. Isso é o maior perigo que existe. E é o que está acontecendo com todas as igrejas crentes, com todas essas igrejas que existem por aí, os telespastores, eles escravizam as pessoas, oferecendo um Deus externo que vai resolver os seus problemas. No Tantra não existe esse Deus externo. Existe só um trabalho muito forte que você pode fazer com você mesmo de transformação, de mudanças, para te elevar e colocar numa outra condição. Esse Deus aqui, ele adora quando você perde o emprego. Agora, esse Deus dos católicos, dos crentes, todo mundo vai pedir emprego para ele. Quando perde emprego, vai lá na igreja, no centro espírita, arruma um emprego, arruma o que tem. Os princípios são muito diferentes. Porque esses mestres superiores, veem quando você perde o emprego, é uma oportunidade de você sair dessa pirâmide, dessa condição. Você fazer transformações, você fazer mudanças. Porque você vai procurar uma forma alternativa de existir que não seja imposta pela sociedade. É muito difícil para vocês que se formaram, tiraram um diploma, são rotulados, largar tudo isso. Porque o condicionamento é muito forte. Fazer mudanças e transformações e viver de um jeito diferente. Né? Eu fiz isso. Me colocaram um diploma de cientista, de físico, cara importante, inteligente. Aí eu peguei tudo isso, joguei tudo fora, agora eu vou viver assim. Vou viver zen, tranquilo, por meio do mato, meditando, buscando eu mesmo. Isso é uma enganação falando que eu sou físico. Eu não sou físico.
Eu sou uma coisa muito diferente de físico. Eu estudei um pouco de física, isso é diferente, mas eu não sou físico. Você está entendendo? Eu sou uma outra coisa. Isso eu sei que eu sou. E é isso que eu estou buscando constantemente. Mas esses rótulos que a sociedade colocou em nós e quer que a gente os viva diariamente, trocando cartãozinho em boteco. Sabe, aquele cartãozinho que está seu pedigree todo no cartão, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, sou engenheiro, sou cientista. E as pessoas vivem essa fantasia. Vivem essa ilusão de Maia. Aí, quando morre, não sabe o que fazer do outro lado. Ai, meu Deus, ai, perdi emprego, perdi tudo. Porque morre, perdeu tudo, né? Ele dá uma cabeçada no poste do carro, aí perde emprego, perde a mulher, perde a esposa, perde a casa, perde tudo que ele tinha. Ele fica do outro lado assim, que nem um tonto. Agora não sou mais engenheiro, não sou mais filho, não tenho mais mulher, não tem mais nada. Morreu. Esse cara que dá trabalho em centro espírita. Vira encosto, perturbadores. É complicado, mas é verdade. Engenheiro ainda, formado, inteligente. Enche o saco em centro espírita, que tem lá, vai encostar na casa, dá aquele escândalo, chora no centro espírita. Ai, morri, perdi minha mulher, descobri que eu estou morto. Quem mandou descobrir agora? Podia ter descoberto isso muito antes, se tivesse assistido a palestra do Lalá. Né? Se tivesse comprado um DVD do Lalá, ia aprender muito antes essas coisas. Vai descobrir depois da morte, não tem mais jeito. É muito engraçado, por isso que nas minhas palestras aqui tem muito mais morto do que vivo assistindo. E tem aqueles amigos antigos, né, que chegam para mim e dizem, ô Laércio, poxa, quem está vivo sempre aparece, morto também. E morto é o que mais aparece, mais do que vivo. Ai, meu Jesus Cristo. Então, existe um texto taoísta, o primeiro texto do Tao Te Ching. Se vocês pegarem esse clássico da literatura taoísta, escrita pelo grande mestre Lao Tzu, né? Século 6 a.C., que eu tive o prazer de fazer uma tradução e um comentário aqui de cada texto, são 81 poemas. O primeiro poema dele é o seguinte, ele abre falando de Deus. Olha o que ele vai falar de Deus. A imagem que você pode conceber do Criador não é a sua verdadeira realidade. Então, se qualquer imagem que você imaginar do Criador do universo, pode ter certeza que vai estar errado. Porque, traduzindo, você é tão burro, tão primitivo, tão ignorante, tão nas trevas, que qualquer modelo que você fizer vai ser babaca. Você não sabe nem quem é você, nem quem é o Carolão, nem quem é o Gato, vai fazer um modelo de Deus? Vai fazer coisa errada, e por isso que a sociedade fez até hoje esses modelos de Deus babaca e errado, e escravizou todo mundo para viver esse modelo falso de Deus. Eu tenho uma palestra inteira que eu discuto esse primeiro verso. A palestra é quem é Deus. Então você vê que cada cultura criou o seu Deus, o seu jeito. E tem um mestre taoísta que disse, se as vacas pensassem, certamente o Deus teria chifre. Olha lá. Qualquer nome ou forma que você der para o Criador, pode ter certeza que vai estar errado. Se você achar que o Criador é barbudo, né? Igual a imagem e semelhança de Deus. Então todo mundo acha, porque está lá na Bíblia, né? Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Olha aqui, o gato, Deus não pode ter cara de gato. Deus não pode ter cara de vaca. Por isso que os caras ficam loucos quando vai na Índia e vê que a vaca é sagrada. Os caras acham que os indianos pirou, estão malucos. Deus não pode, a vaca não pode ser divina, não pode ser sagrada, não te viu? Deus é a imagem e semelhança do homem. Então, quando ele cria essa visão tortuosa, ela já discrimina todas as outras criaturas que existem na face da terra. Né? Porque é um Deus separado do mundo, né? Deus cria, fez como objeto, e aí faz o homem, né? O gostosão da sua criação. O máximo, a perfeição. Pô, se Deus fez isso e achou que é perfeito, pode jogar no lixo a receita. Porque está com um problema sério de projeto. Né? De criação. Está com um problema sério de criação. Vai ter que inventar outro modelo de criação.
Porque o homem não está meio perfeito, não. Né? Então qualquer nome ou forma que você der para o Criador vai estar errada. Todas as coisas às quais podemos dar nomes têm origem no manifesto, naquilo que a gente não sabe o que é. Somente através de nossa existência, de nossa jornada pela vida, né, nós vamos começando a compreender aos poucos, ou seja, atingindo a iluminação, para saber quem é realmente esse divino, esse Criador. Então, olha que interessante. No taoísmo, ele parte desse princípio fantástico. Não existe um modelo de Deus. Por que não existe? Porque o homem é tão ignorante, se ele fizer, qualquer um vai estar errado. Então, é legal porque não tem Deus nessa religião. Não, esquece. Nós vamos encontrar Deus na nossa caminhada. Nós vamos despertar esse Deus dentro de cada um de nós. Por isso, no taoísmo e no budismo não tem oração, não tem reza para Deus, não tem pedinte de esmola para Deus, não tem pedido para Deus. Não existe isso, porque eles não criaram uma forma de como Deus é, como Deus atua e como Deus age. Então, por isso, eles procuram cada vez mais abrir o coração, despertar a consciência para encontrar a essência desse divino que, no fundo, está manifesto em todos nós. Eles não criam um Deus externo, um Deus que exista lá fora, mas sim um Deus interno que a cada momento pode ser contatado e encontrado dentro de cada um de nós. Por isso, a iluminação. A iluminação para o oriental é exatamente esse encontro, esse despertar. Esse momento mágico de despertar. Tá? Então é isso. Resumindo a nossa palestra de hoje, é o seguinte: o sexo e o prazer deve ser praticado, vivenciado como algo divino. Quando você for para o ato sexual, nós vamos falar sobre o ato sexual tântrico na próxima palestra, o ato sexual tântrico. Vocês vão ver que nós vamos estudar esse ato como algo divino, como algo maravilhoso, não como algo pecaminoso, como algo feio. As pessoas da nossa sociedade avançada e civilizada se escondem para fazer sexo, né? Se esconde, se fecha, apaga a luz, ninguém pode ver, ninguém pode saber, pai não pode saber, mãe não pode saber, ninguém pode saber que ele está fazendo sexo. Ele tem que se esconder. Quando você vai para um ato divino, isso é maravilhoso, isso é belo. Não tem que ser tão fechado, tão agonizante, tão cheio de medo e pavor, mas sim, o prazer é divino. Vivam intensamente o prazer sem culpa. Seja feliz sem culpa. Deus, se tem um mandamento que Deus deu quando encarnou você aqui, só foi um. E isso é um cara do plano espiritual que me ensinou. Ele chegou assim para mim, um mestre, falou assim: olha, filho, só tem um mandamento que Deus nos dá quando nós chegamos a esse mundo. E o mandamento é: vá e seja feliz. Só esse, mais nenhum. Então é isso. Esse é o resumo do nosso assunto de hoje, desse módulo 5 desse nosso seminário, ok? Tantra, o caminho do prazer e o caminho do divino, né? Então, namastê, muita paz. E até o próximo encontro, e até um próximo bate-papo.